que é o autismo, tá? Um tema muito complexo, a gente sabe, mas que precisa ser desmistificado, né? Porque o autismo está aí do nosso ladinho todos os dias e muitas vezes a gente não está conseguindo identificar. Então, quero estar honrando, assim, ao pessoal que abriu essa oportunidade para nós, né? A Secretaria de Educação, que nos deu a oportunidade de ampliar, né, esse nosso evento, promovendo, então, a parte da filmagem. A gente sabe que o que respalda esse nosso trabalho é a Semana Municipal de Conscientização, né, que é uma lei aprovada em 2020, né, mas a gente sabe que do papel para a prática requer um esforço e a gente quer honrar e quer agradecer a pessoa da secretária de Educação, a Fabiana Lamper, tá? Também o prefeito Celso Fornec, por ter acolhido, né, essa lei, né, e ido para a prática, nos dando esse suporte aqui com a parte de transmissão, né? Agradecer o Fabrício, que está aí por trás dos bastidores, né, Fabrício? Querido. E, principalmente, também agradecer a presença dos profissionais da educação, por isso do nosso esforço em transmitir aqui pelo YouTube, né, da Secretaria de Educação, para que pudéssemos alcançar vocês, né, que estão aí com as nossas crianças diariamente, muitos deles ficam mais tempo na escola do que com suas próprias famílias, né, agradecer aos nossos queridos amigos da Rede Gaúcha Pro Autismo, né, e as famílias que nos acompanham aqui de Teutônia, de todas as partes, a gente sabe que tem gente até fora do Brasil, né, queridos, e agora dar boas-vindas a essa querida, né, a Grazi Gadia, que com esse coração enorme nos acolheu, né, se não fosse essa sensibilidade da Grazi, nós com certeza não conseguiríamos alcançar essa proporção deste evento, né, e tem a nossa querida Jessie, mas eu quero muito que a Grazi possa apresentar a Jessie, viu, Jessie? Então, eu vou deixar com a Grazi essa parte da tua apresentação, sua linda. Sejam muito bem-vindas, tá? Obrigada. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou muito honrada de estar aqui, e orgulhosa do nosso Rio Grande, orgulhosa de Teutônia, né? Teutônia, né? Que eu errei lá no Instagram. A gente fica muito feliz de ver que, assim, passo a passo, né? O nosso Rio Grande vai se conscientizando e trazendo inclusão para toda a comunidade do TEA, né? Tu falasse, eu queria agradecer a Fabiana Lampert, ao prefeito Fornec, ao Fabrício que está aí, e eu queria dizer para os profissionais de educação que uma das causas que eu vou adicionar no meu projeto social, que é o iContact, que em princípio a primeira missão é acolhimento das mães, isso a gente já faz há quase 14 anos, mas eu acho que os profissionais da educação e também da saúde, eles merecem acolhimento. E eu acho que a gente começa pela informação de qualidade baseada na ciência. E é isso que a gente está aqui te apoiando, Poliana, porque tu fazes um trabalho maravilhoso. Parabéns pela tua resiliência, força, né? São vocês que fazem a diferença, são as famílias, em especial as mães. Mas vou apresentar a Jessie, mas de repente eu acho que eu vou deixar a Jessie se apresentar, porque ela sabe melhor que eu. Fala aí, paraibana. Olá, pessoal. Eu sou a Jessie Blue, sou artista plástica, autista. Sou curadora do iContact, monitora do Arts and Hearts e tenho parceria com a Hip Chic Kids. Também sou artista da Cogli Art, Cogli Life Arts. E é muito prazer estar aqui com vocês, falar de um tema tão importante que, graças a Deus, está cada dia mais tomando conta desse nosso universo que é o autismo, né? A gente quer hoje conscientizar todos vocês e levar um pouquinho de amor e compreensão do que é o autismo. Então, muito prazer. Jessie, mas quantos anos tu tem, meu amor? Diz quantos anos tu tens? Eu tenho 30 anos, fiz agora em março. Isso mesmo, né? E eu vou primeiro fazer uma pergunta para a Jessie, porque quando que tu fosse diagnosticada, Jessie? De 21 para 22 anos, mas não foi uma surpresa, eu acredito, sabe? Porque todos os pais, eles sabem
o que seus filhos têm de atípico com comparação com o outro filho, principalmente quando você tem um irmão, uma irmã, né? E a sua família tem primos. Então, acho que não foi uma surpresa para meus pais, não. Foi, na verdade, ufa. 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 Mas tu podia dizer quais eram os teus sintomas rapidamente que tu tinhas e que os teus pais não... Ainda tá gadinha. Não posso parar de falar com o foguete. Ainda tá gadinha. Bem, eu acho que um dos sintomas mais assim, difíceis que eu acredito era a minha fala não funcional, que eu passei por momentos muito difíceis na infância, na escola. Quando uma criança ela não consegue comunicar, como que a criança ela vai ter uma qualidade de vida? Eu não tinha uma qualidade de vida. A minha fala ela na verdade era uma coisa tão resguardada, eu não conseguia dizer o que eu sentia, o que acontecia, o que eu queria. Então, é simples. Eu aprendi uma coisa com o Dr. Gadia. O importante é comunicar. E é verdade. E Jessie, tu fala de escola, tu teve dificuldades na escola? Muitíssimo. Eu sofri muito bullying, né? Às vezes, uma vez eu fui até mesmo agredida na escola. Eu tinha uns 6 anos, 5. E eu não sabia dizer quem foi ou o que aconteceu, simplesmente. Porque eu lembro, uma coisa que eu lembro, eu não entendia por que eu estava na escola, o que eu estava fazendo na escola. Eu não entendi o ambiente. Por isso que é muito importante a criança compreender o que ela está fazendo, quem que ela é, o que está acontecendo. E eu não tinha esse entendimento. Então, quando o meu avô ficou muito revoltado, porque foi uma agressão muito forte, sabe? Meu olhinho ficou roxo, assim. E eu não sabia dizer o que aconteceu. Então, a diferença de quando você tem autismo, quando você é uma pessoa autista, principalmente você não consegue realmente se explicar, mesmo quando você tem as palavras na sua cabeça. Elas não saem como elas deveriam quando você não tem uma fala funcional, quando você ainda não é verbal. E eu sofri muito e minha família também, porque as pessoas relatavam coisas que eles não tinham conhecimento, sabe? Uhum. E tu sofresse bullying, especificamente? Muito, muito. E pegavam meu lanche, roubavam meu dinheiro do lanche, faziam tudo que alguém mandava eu fazer, eu faria. Tipo, faça isso, eu faria. Pega isso, eu pegava. É como se eu fosse um robozinho das crianças, sabe? Uhum. Eu faria tudo que alguém mandasse. E também eu necessitava das outras crianças para entender onde eu estava, para eu sentar, para eu levantar, para eu entender que era recreio. Uma criança típica é totalmente diferente, então não tem o seu comportamento. Então não tem como você falar que é invisível o autismo. Ele é visível, é só que às vezes os pais não têm todas as respostas. Por isso que é importante a gente levar essa informação para todos. Pois é, e o que tu acha que fez falta nesse momento na escola para ti? Uma Hoje, adaptação. o conhecimento que tu já tens, né? Porque hoje a gente tu já és uma pessoa que tem bastante conhecimento. Mas o que tu acha que fez falta naquela época? Uma adaptação, os meus pais irem na escola, entender o que acontecia comigo, e uma adaptação de tudo. Eu entender o ambiente ser adaptado para mim. Eu não tinha nenhuma adaptação, então eu era uma criança solta lá, simplesmente isso. E eu sofri da minha infância até minha adolescência no colégio, então não é fácil. Eu passei 5 anos sem conseguir voltar para a escola, sem estar na escola, porque eu não conseguia realmente lidar com o colégio, sabe? Meus pais não sabiam como me ajudar. Então, foi muito difícil. Tu saísse da escola, então tu não conseguisse ficar mais. Não consegui. Só voltei em 2 colégios particulares, porque a sala era limitada, tinha poucos alunos, eu conseguia compreender, eu conseguia entender o ambiente, eu conseguia me sentir segura e levar as atividades, né? Mesmo que com muita dificuldade em matemática, assim, que eu tinha. Uhum. E Jessie, tu fosse diagnosticada só 22 anos, né? Foi isso, né? E depois Sim, disso. só que Ah, desculpa, meu não. amor. Só que meus pais, eles sempre queriam entender o que se passava comigo, porque
Eles me levavam para psicólogas, mas as psicólogas, acho que elas não tinham essa compreensão da menina autista. O Dr. Gadia sempre fala, a gente camufla muitas vezes, e eu aprendo muita coisa, então vocês vão ver eu mencionando muito o meu foguete, porque eu sempre ouço ele, e é verdade, eu levo para a vida, a gente camufla, e mesmo é muito doído o autismo em meninas também, porque você sofre quieta e quando é na adolescência tudo explode, sabe? Você, por isso que eu acredito que a maioria dos diagnósticos são depois da adolescência, às vezes nas meninas, quando não na infância. Ainda bem que hoje em dia temos um diagnóstico precoce, né? Tem mais informação, tem pessoas que olham mais para as meninas com outro olhar, mas foi muito difícil para mim, sabe? Em todo o meu desenvolvimento, assim. Eu me sentia muito sozinha. E, Jessie, conta para o pessoal como que foi dos 22 aos 30, quando é que realmente tu recebesse o tratamento adequado? Quando recebi meu diagnóstico, eu acho que esse neurologista ele tinha assistido alguma palestra do Dr. Gadia, porque o Dr. Gadia fala, não para no diagnóstico, encaminha essa criança, essa família, não deixa ele sozinho. E ele fez isso. Mas não tinha muito o que fazer na minha cidade, então ele encaminhou para um centro de psicologia. No caso, ele me encaminhou para o CAPS, mas a doutora olhou e falou, não, você vai para o NASF, que era quase um CAPS, sabe? Mas o psicólogo era uma pessoa muito querida, mas não me alcançou, porque eu tenho umas comorbidades, eu também preciso de um pouco mais de ajuda. Então, nem é toda psicologia, tem que ter uma específica no meu caso. Então, cognitivo comportamental para mim não deu muito certo. Então, eu tive sou muito abençoada, eu falo. O doutor Gadia, quando a gente se conheceu, ele disse que a Marla ia me ajudar e ela é do ABA e ela fez toda a diferença na minha vida. E eu quero deixar uma coisa bem clara, pessoal. Muita gente fala, nossa, o ABA é muito caro, o ABA é difícil. Mas há um porém. Você não vai dar comida estragada para o teu filho. Você sempre vai encaminhar ele para as melhores coisas. Se você não pode, você tem sempre um caminho. E hoje em dia tem muito mais a oferecer no Brasil do que antes, sabe? É muito mais seguro você fazer o que você puder, mas que seja seguro para o seu filho que qualquer coisa por aí. A gente tem que ter a certeza que a gente vai desenvolver, que vai dar tudo certo. Então, foi o que aconteceu comigo. Mas assim, o que que tu acha que o ABA melhorou na tua vida? Isso faz 2 anos, tá, gente, que ela tá com intervenção terapêutica baseada na ciência ABA. O que que tu acha que mudou? Sim, O que que foi que fez a diferença para ti? principalmente em crises, em expressão, em comunicação. Eu não conseguia muito expressar. Eu falava muita coisa, mas do meu hiperfoco, e não mudou e o meu hiperfoco, mas hoje eu consigo me expressar melhor. Eu consigo entender as minhas crises, que eu não entendia o que era crise, eu ficava muito mal. De semanas, assim, eu tenho mais flexibilidade com coisas que podem mudar, porque a gente é muito previsível, mas às vezes não é bom você não entender que as coisas podem mudar. E quando a gente entende, a gente fica tudo mais fácil. Só um pouquinho, Jess, explica um pouco o que que eram essas crises sensoriais, o que que poderia te afetar de repente? O canto de um galo, como que era? Assim, e o que que tu sentia, A né? chuva, trovão, coisas que mudavam. Por exemplo, meu pai falaria: hoje nós vamos ao mercado. Daí na minha cabeça eu já tinha tudo organizado. Se alguma coisa não desse para ele me levar no mercado, então eu já ficava numa crise muito grande. E eles não entendiam que era crise, e talvez eles pensassem que era uma birra. E eu ficava muito. Eu não conseguia falar simplesmente. Eu não conseguia falar. E eu não conseguia dormir. E eu ficava muito mal. E também eu ficava muito. Eu gritava, eu não conseguia comunicar, expressar. Então, quando eles perguntavam algo, eu só conseguia gritar, porque eu não conseguia lidar.
Então, a gente com aba, a gente faz metas, eu consigo entender onde eu estou alcançando, eu consigo entender as coisas difíceis, mas que tem um caminho. Tu tens uma rotina organizada também, né? Eu tenho uma rotina organizada. E quando qualquer coisa muda, é que a Marla já adapta tudo para que eu fique bem. E vou só contar uma coisa curiosa que aconteceu. A Jéssica não saía de casa. A única coisa que ela fazia era, no máximo, no supermercado com o pai, no cabeleireiro, só ela, né? Vocês Sim. acreditam que ela foi esse ano presencialmente de avião para o Rio e participou da conferência, né, Jessi? Foi uma grande conquista, Tinha né? um montão de gente, um montão de barulho. E, meu Deus, eu fiquei assim, como que a gente, com ajuda, com controle, com adaptação, a gente pode alcançar muitas coisas diferentes, né, Graça? Poxa vida. Agora, para acabar, é tão bom ficar escutando a Jessi, né? É encantador, porque ela nos traz assim a realidade. Ela tem o lugar de fala do autista, né? Vamos, né? Mas para a gente acabar, porque o doutor Gadia já está aqui, né? Eu queria que tu dissesse para o pessoal a importância da arte na tua vida. Quando que a arte entrou definitivamente, a importância? Eu acho que a arte ela entra como um divisor de águas, como o ABBA. Foram duas coisas que mudaram muito minha vida. Três, na verdade. O Dr. Gadia, o ABBA e a Grazi, que vem junto com a arte. Então, uma coisa que eu não esqueci antes de eu falar da arte, o Dr. Gadia, na primeira consulta, ele falou: Jessi, tu tem potencial. E a primeira coisa que ele falou para mim, eu nunca esqueci na vida: nós temos potencial. E o teu filho, que não for verbal, ele não precisa fazer coisas extraordinárias, mas dar uma qualidade de vida para ele ser feliz. Isso é um potencial, sabe? Da família e do autista. Então, todos nós temos um caminho a encontrar. E a arte, ela vem para me abraçar, para me dar voz, para me dar um trabalho, para me abrir caminhos, para me sentir segura. E o ABBA vem com tudo isso também, porque eu sempre fui amparada por eles, eles nunca me deixam sós, seja a minha professora, o Dr. Gadia, a minha terapeuta. Então, os profissionais, eles têm que olhar para o autista com essa responsabilidade de não acabou aqui o diagnóstico, a gente agora está tratando uma pessoa, um indivíduo, que ele, sim, é muito importante. E esse olhar que o Dr. Gadia me ensinou a ter por mim mesma, que ele tem por nós. Então, vocês sempre vão ver eu falar dele, porque não é babando, é que realmente ele faz parte do meu coração e mudou minha vida, sabe? E muda de tantos. Você pode imaginar, ele poderia estar fazendo várias outras coisas, mas ele dedica um tempinho para levar as pessoas a entender que o autismo tá aqui e que hoje a gente precisa fazer se entender, né? Jessi, mostra a tua medalha, mostra a tua obra de arte que ganhou o primeiro lugar no Festival de Miami. Essa aqui é uma das minhas medalhas, mas eu tenho 3. E a minha tela é essa daqui. Essa tela aqui representa a conexão do Brasil, da Flórida, e esse mundo aqui representa todos nós, né, numa conexão que foi nesse tempo da pandemia, mas a gente esquecendo a pandemia, hoje em dia ninguém tá só, todos nós temos uma comunidade que segura a mão, né? Então, essa minha tela é muito alegre também, sabe? E ela ganhou o primeiro lugar, gente, na categoria pintura. Então, vamos dar um super parabéns para a Jessi e um good job. E ela merece o reforçador dela, que é a coroa da Cici, pela grande palestra que ela deu. Olha, tomara que vocês tenham gostado. Eu agora vou deixar o dia aqui. Obrigada, Poliana. Parabéns pelo teu trabalho também. Obrigada, Jessi. Beijo, minha linda. Muita gratidão, Jéssica. Emocionada aqui, cuidando para não descer muita lágrima para a gente não se desmontar. Gratidão. Tá? Beijo. Imagina. Muito bom te ouvir. Com Deus. Tá, doutor Gadia? Deus abençoe também.
Obrigado. A Fabiana é a secretária. Querido. Prefeito. Então, agora, olha que responsabilidade, gente. Mas como eu sei que eles são tão acessíveis, eu me ousei, sabe, em bater esse papo, né, tão científico, né, recebendo muito conteúdo científico do Dr. Gadia. Quero agradecer de todo coração, doutor Gadia, né, pela prontidão, pela sensibilidade em atender a nossa necessidade aqui, né, no interior do Rio Grande do Sul. Sei que o senhor tem um coração aqui, gremista, não é mesmo? E por isso está nos dando não só por ser do Rio Grande do Sul, tá? Eu tive oportunidade de ouvir o doutor Gadia em vários eventos, e esse coração grande aí é pela causa, né? E a gente conhece muito mais dele do que ele de nós, porque eu acompanho ele assim como a Jessie, sou suspeita de falar, vou ficar aqui, ó, gabando muitas horas, porque a gente tem uma dívida, assim, de gratidão e que só Deus pode realmente honrar e pagar tudo isso. É muito sincero, tá? Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, né, obviamente, né, queria agradecer, né, o convite para estar aqui hoje com vocês, né? Imagina, né, o quão é importante para mim, né, poder estar conectado com o meu estado, né, com o Pago, né? É o Vale do Taquari aqui. Eu tenho o Vale do Taquari, né? Tenho colegas meus, né? Eu estou formado há 42 anos, né? E então tem vários colegas meus de turma que são do Vale do Taquari, né? E queria te dar os parabéns, né? Pelo trabalho fantástico que você está fazendo, né? Gratidão. A Grazi, né, me colocou ao par, né, de tudo que tu tem feito, né, de uma maneira assim absolutamente incrível, né, porque, né, praticamente sozinha, né, lutando muito para conseguir o mínimo de apoio, né, e tudo que tu já conseguiu, né, e se Deus quiser vai continuar conseguindo cada vez mais, né, e tu pode contar com o nosso apoio, né? Então, eu costumo dizer, né, que as pessoas reclamam que é muito difícil de me ver, né, para marcar uma consulta, né? Eu digo, é difícil de me encontrar, mas depois que as pessoas me encontram, é difícil de eu me afastar, né? Então, tu pode contar conosco, né, comigo e com a Grazi, por que tu precisar, né? Que eu já tenho uma admiração grande, né, pelo que tu está fazendo, né, sabendo de todas as dificuldades, né, que existem no mundo, mas particularmente no Brasil, particularmente, né, em cidades do interior, né, e então a minha admiração pelo teu esforço, pelo teu trabalho, né. Eu queria também, né, aproveitar, né, e dizer, né, que eu sou absolutamente, né, fã de carteirinha da Jéssica, né. A Jessie, ela é uma pessoa extraordinária, né? Porque não tem dúvida absolutamente nenhuma em relação ao diagnóstico dela, né? E em relação ao quão severamente afetada ela foi, né? E é ainda, de uma certa maneira, né? E tudo, as consequências disso na vida dela, né? Uma situação assim que ainda é mais trágica, né? Exatamente, né, pela falta de conhecimento dos pais, né, que é algo muito comum, né, pela falta de conhecimento dos profissionais de saúde, que infelizmente passaram por ela, né, sem ter se dado conta, né? Então vocês imaginam, né, o sofrimento que essa menina passou todos esses anos, né? E uma sensação de total incapacidade e invalidez, né? Quando nós nos conhecemos, a Jéssica achava que ela não valia nada, que ela não sabia nada, né? E, no entanto, claro que, né, o que ela fala hoje, né, a meu respeito, né, porque ela tem uma amizade muito grande, né, um reconhecimento muito grande. É claro que ela exagera bastante, né, nesse aspecto. De qualquer maneira, né, pessoal, vocês imaginam, né, o que é uma moça, né, que aos 22 anos conseguiu,
pela primeira vez, minimamente entender o que estava se passando, né? Não é nem questão de entender, é questão de ter outras pessoas reconhecerem que algo se passava, né? Validarem o sofrimento dela, né? E, a partir disso, né, dela poder usar uma área de habilidade dela, né, para mostrar que ela é super talentosa, né? Que hoje ela tem vários empregos. Hoje ela consegue, né, cooperar com com a manutenção da casa dela. Então, vocês imaginem uma moça, né, que até os 22 anos de idade, até mais do que isso, né, não fazia absolutamente nada, e se sentia totalmente incapaz, né, e agora é reconhecida, participa de congressos, né, vende telas. Né. Então, isso, pessoal, isso é uma coisa absolutamente maravilhosa, né? E eu acho que a Jéssica tem um enorme valor, né? Porque, infelizmente, né, nos dias de hoje, né, nós estamos entrando numa situação que é absolutamente incrível, né, inaceitável, quase que realmente muito difícil de se acreditar, né, que é que algumas vezes, né, pessoas dentro do espectro estão sendo bullying por outras pessoas dentro do espectro, né? Ou porque elas não concordam com diferentes manifestações, ou porque umas pessoas são mais, vamos dizer assim, ativas dentro de algum tipo de movimento e outras não, né? Então, nós temos que também ter muito cuidado, né, a respeito disso, né? E nós temos que aprender a valorizar, né, essas pessoas que estão realmente, né, emergindo e mostrando suas capacidades, né? E o fato de que nós temos pessoas, né, dentro do espectro que são extremamente funcionais em algumas coisas, né, isso também não permite que essas pessoas cometam atos de preconceito contra aquelas que são menos funcionais. Com certeza. Né? E nós estamos, hoje em dia, né, com situações assim que... Doutor Gadia, me ouve? Desculpe. Não, eu achei que tinha dado uma falhazinha no vídeo, mas tá ok. Nós estamos né, em situações, né, em que nós estamos começando existe, né, debates, acho que debates e discussões são absolutamente importantes, né, pessoal? Mas nós temos que nos guiar, né, em termos do diagnóstico, em termos das intervenções, né, pela ciência. Né? Isso mesmo. E às vezes me incomoda muito, né? Eu já participei de alguns encontros, né, em que algumas pessoas me disseram: não, doutor Gadia, essa é a sua ciência, mas eu tenho a minha ciência. Né? Só existe uma ciência. Né? Não tem ciência do doutor Gadia, nem ciência napoleana, nem ciência de fulano ou beltrano, existe a ciência. Né? E existem outras coisas, né, que é o que nós chamamos de pseudociência, né, que é uma história criada para benefícios de algumas pessoas que não tem nada a ver, que não estão nem preocupados, né, com os indivíduos dentro do transtorno do espectro do autismo. Bom, estou à disposição, já fiz o meu discurso de entrada. Querido. Candidato a alguma coisa, já terminei o meu horário eleitoral. Ai, que honra. Vamos lá, então. Tem bastante pergunta, tá? Muitas perguntas. Para começar, aquela super básica, mas a gente sabe que temos aqui famílias que estão começando a se familiarizar, a ter algum contato com o autismo. Por exemplo, essa semana me chegaram umas 3 famílias com suspeita de autismo em crianças em torno de 3 anos, 2 anos e meio, né? Então, o que é, então, esse autismo? O que é o autismo, doutor Gadia, por favor? Então, o transtorno do espectro do autismo, né, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ou seja, uma série de conexões, né, de circuitos do sistema nervoso central, das células do cérebro, né, dos neurônios, né, que em algum momento do desenvolvimento normal de todos se especializam e se tornam altamente eficazes em diferentes habilidades, né? Nesse caso desse transtorno,
existe, por uma série de questões, todas elas, ou quase todas elas genéticas, né, uma anormalidade na habilidade dessas células se especializarem e assumirem funções extremamente complexas, né, e, ao mesmo tempo, de transmitir esse tipo de informação para outros grupos de células que estão em outras partes do cérebro. Né? Então, quando nós falamos especificamente de quais déficits, quais áreas, né, complexas de funcionamento são afetadas, né, então nós temos o que hoje em dia nós chamamos de uma díade, né, que são déficits na comunicação, déficits na interação social, né, essas foram combinadas com a palavra, né, déficits na interação sociocomunicativa, né, e padrões comportamentais que são repetitivos, que são estereotipados, dificuldades em tolerar rotinas, dificuldades em trocar de atenção muito apropriadamente, né? Comportamentos até mais disruptivos, né? Como comportamentos automutilantes, agressivos às vezes, mas basicamente, né, o que nós estamos falando aqui são déficits na qualidade da interação social e da comunicação, né? E isso, pessoal, né, foi exatamente o que foi responsável pelo gigantesco aumento da prevalência do transtorno do espectro do autismo, né, na metade dos anos 90, que até a metade dos anos 90, o diagnóstico de autismo, né, pelo DSM-3, né, ele era praticamente definido como ausência de fala e ausência de interação, né? E a partir da metade dos anos 90, com o DSM-4, isso foi mudado, foi ampliado para déficit na qualidade da fala e da interação comparado com outras crianças da sua idade. Então, vocês imaginam, né, entre eu não falo nada e eu não falo tão bem quanto o outro da minha idade, né, isso gerou o que nós chamamos do tsunami, né, do autismo, em termos do aumento da prevalência. Então, não tem nenhuma pandemia, né, de epidemia de autistas, né? Na verdade, como o senhor colocou, seria uma mudança, então, nos critérios de diagnóstico, né? É isso? Exatamente, né? Esse aumento, né, para te ter uma ideia, né, eu sou do século passado, né, quando eu terminei a minha residência no metade para final dos anos 80, a prevalência de autismo nos Estados Unidos era de uma criança para cada 15 mil. Né? Hoje nós estamos em uma criança para cada 44. Né? Então, de novo, né, isso fez surgir essa ideia de que havia uma epidemia, de que algo tinha acontecido que estava causando uma epidemia. Né? Na realidade, né, o 50% ou 60% desse aumento da prevalência ele pode ser explicado pelo que nós chamamos de expansão diagnóstica. Né? A gente entende que exigir que o critério seja de ausência de interação e ausência de comunicação e passar isso para perda na qualidade da interação e da comunicação, né? Bom, isso cria, né, abre, né, os portões, né? E isso foi muito importante, né, porque permitiu que a gente identificasse, né, indivíduos não tão severamente afetados, mas que também, no seu dia a dia, eram significativamente afetados e não estavam recebendo as intervenções necessárias. Doutor Gadia, pegando um gancho assim com essa questão do diagnóstico, esses sinais, né? Que a gente pode hoje tá buscando chamar a atenção das mães, essas mães que nos procuraram, né? Vocês sabem que nós somos uma ONG aqui em Teutônia, né? Existimos há um pouco mais de um ano. Na verdade, meu filho teve diagnóstico há 2 anos atrás e a partir disso a gente sentiu a necessidade de estar falando a respeito, vimos muitas carências, né? E estamos aí com o nosso trabalho, né? Existem várias famílias vinculadas à ONG Floco Azul e chegando cada vez mais, né? Então, o que o senhor poderia nos dizer? Quais são os sinais mais significativos, até mesmo para a escola? Porque essas crianças ficam muito tempo na escola, né? Sim. Né? Então, a Poliana, né, é um exemplo, né, daquela mãe brasileira guerreira, né? Daquela que podia, né, simplesmente ter feito o melhor para o seu filho e estamos bem. Né?
mas isso não aconteceu, né? Ela criou uma ONG, né, a Floco Azul, né? E a Floco Azul vai trazer apoio, vai trazer cuidado, vai principalmente, né, abraçar, né, outras famílias, né, que num determinado momento podem se sentir totalmente desesperadas, despreparadas, né, não ouvidas, né? Então, mas especificamente em relação a essa pergunta, né, acho que é muito importante que a gente entenda, né, que o mais importante é que nós possamos identificar fatores de risco, né, o que chamamos em inglês de red flags, as bandeiras vermelhas, né, sinais de alerta, né, porque o que nós queremos, eventualmente, né, e que de alguma maneira já está ocorrendo em alguns países mais desenvolvidos do mundo, né, é que a gente consiga identificar sinais de alerta e intervir tão cedo que uma criança que seria autista não se torne autista, porque ela recebeu essas intervenções, né? Um grande médico americano, né? O John Constantino, que é um psiquiatra infantil, chefe da Departamento de Psiquiatria da Washington University, né? Ele costuma dizer, né, que todos nós, né, nascemos, né, com as fiações prontas para funcionar bastante bem do ponto de vista do desenvolvimento, né? E que ele usa um exemplo, né, de um trem saindo de uma estação de trem, né, e esse trem sai e segue o seu caminho em direção a um desenvolvimento típico, né? Mas em algumas crianças, por questões genéticas, né, esse trem começa a descarrilhar. Em algum momento, né, em vez de seguir na direção, né, da interação com o mundo das pessoas, com o mundo dos sentimentos, com o mundo da comunicação, né, esse trem começa a descarrilhar e essas crianças começam talvez a se fixar mais no mundo físico, né? Na forma de certos brinquedos, nas cores de algumas coisas, né? Em certos barulhos, ruídos, né? Mas se nós conseguirmos identificar fatores de risco muito precocemente e intervir, né, o que acontece é que esse trem volta aos trilhos, né, e segue o seu caminho de desenvolvimento depois disso, né? Então, quais são os sinais de alerta, né, que são fundamentais, né? Esses sinais de alerta, né, é importante que a gente saliente, né, que uma das coisas que mais me incomoda, né, e que eu ouço muito frequentemente, né, no meu consultório, né, é aquele termo, mas doutor, cada um é cada qual, e cada criança se desenvolve ao seu tempo, né? O problema é que cada um não é cada qual, né? O problema é que, obviamente, dentro do desenvolvimento típico, do espectro de desenvolvimento típico, há uma variedade de períodos em que isso possa ocorrer. Nós temos crianças, por exemplo, que, né, com 6, 7 meses de idade estão falando palavras simples, né? Com 12 meses de idade estão falando em frases, assim como nós temos crianças que começam a dizer as primeiras palavras por volta de 13, 14, 15 meses, né? Então, tudo isso ainda está dentro das possibilidades das variações do neurodesenvolvimento típico, né? Mas existem áreas, existem marcadores que são absolutamente anormais e que nos avisam. Nós não estamos mais lidando com algo que pode ser típico, nós estamos lidando com algo que é absolutamente anormal, né? E se nós tomamos uma atitude de dizer, não, mas vamos esperar que tudo vai se resolver, né, nós já estamos começando muito mal, né, porque chances são que as coisas não vão se resolver da melhor maneira. Quais são esses sinais de alerta, né? A falta de balbuceio aos 12 meses de idade. Então, uma criança que não está dizendo mamamá, gagagá, dadadá, aos 12 meses de idade, isso é claramente anormal, isso já não é mais dentro do possível variação de desenvolvimento típico de uma criança, isso é claramente anormal. Crianças que não estão apontando ou abanando
por volta dos 12 meses de idade. Crianças que não começaram ainda com palavras simples aos 16 meses de idade. Criança que aos 2 anos de idade não estão colocando 2 palavras juntas espontaneamente, né? Ou seja, uma coisa é a mãe chegar e dizer assim, tu quer água? E o filho responder, quer água. Né? Isso não é comunicação, isso não são 2 palavras espontâneas, isso é o que a gente chama de acolalia imediata. Né? Então, aos 2 anos de idade, né, é o tempo limite que é aceitável como ainda dentro do desenvolvimento típico, né, no extremo, no final do espectro de desenvolvimento típico para aparecimento de 2 palavras. E qualquer perda de habilidade ou de comunicação em qualquer idade. Então, esses sinais de alerta, né, eles não são sinais de alerta, eles não são diagnósticos de autismo. O objetivo aqui, nessa idade, né, dos 12 meses aos 2 anos de idade, não é necessariamente fazer um diagnóstico de autismo, é identificar sinais de alerta que estão nos dizendo que essa criança precisa ser imediatamente referida para avaliação com o especialista. Não é, realmente, mamãe, tem alguma coisa que não está bem, volte daqui a 6 meses para ver como as coisas estão. Né? Não, quando nós entramos nesses sinais de alerta, né, nós estamos falando de uma necessidade imediata de que essas crianças sejam referidas para avaliação por especialista. Perfeito. Aqui estão chegando muitas perguntas, tá, doutor Gadia? Aqui diz assim, por que aqui no Brasil existe uma certa resistência, né, dos médicos em fechar o diagnóstico? Nessa fala, o senhor já colocou que não necessariamente se fechar um diagnóstico com uma criança de 1 ano e meio, mas se observar os sinais, né, de atraso, uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, e agir, não deixar esses atrasos acumularem. Seria isso, né? Né, acho que são 2 coisas importantes. Né? Hoje em dia, né, um diagnóstico de razoável certeza de transtorno do espectro do autismo pode ser feito aos 18 meses de idade. Né? Os estudos mostram que não com absoluta certeza, mas de razoável certeza, né? Aos 18 meses de idade. Né? E nós estamos trabalhando, nós não, os pesquisadores, né? Eu sou simplesmente um médico clínico, mas os pesquisadores, né, estão trabalhando para que a gente possa diminuir essa idade para por volta de 12 meses de idade. Né? Mas, de novo, né, nós não estamos necessariamente, no primeiro momento, preocupados em fazer o diagnóstico do autismo, nós estamos preocupados em dizer para esses pais algo aqui está fora do normal e nós precisamos iniciar intervenções. Nós não podemos mais ficar esperando para ver se isso vai melhorar. Né? E uma das coisas que acho que vai ter um impacto muito grande, né, que ocorreu recentemente, é exatamente a colocação, né, de uma escala de triagem que se chama MCHAT, né, na cartilha de vacinação, que agora se chama cartilha da criança. Né? Então, e uma recomendação